Então, tá, depois disso tudo que eu falei para vocês, o que então é essa bendita estimativa de receita? A estimativa de receita, ela vai se referir à projeção inicial de receitas próprias para a elaboração da PELOA. É o que a gente informa para o MEC na PELOA que vamos arrecadar no exercício seguinte. Para esse processo, são informadas tantas quantas de naturezas de receitas passíveis de serem estimadas para o exercício seguinte, e também expectativa de arrecadação relativa a essas naturezas de receitas para os 2 exercícios subsequentes. O que acontece? Nos últimos anos, o MEC ele mudou a forma de fazer estimativa. Antes, a gente precisava apenas estimar o que ia arrecadar no ano subsequente, ou seja, agora em 2025, a gente vai fazer a projeção pelo 2026, mas lá vai ter o campus para a gente colocar também a estimativa de 2027, 2028. Como a gente faz isso? Isso já foi muito discutido, já liguei várias vezes para o Eduardo da SPO, que é responsável por isso. Como é que eu vou estimar uma receita de daqui a 2, 3 anos e até a do próximo ano? É muito complicado. Ele sempre cita assim, usa algum indicador, né, tipo o índice inflacionário, IPCA, o IGPM, depende do que você esteja estimando. E é assim que a gente faz, a gente pega a estimativa de 2026 e utiliza esses índices de correção. Os valores estimados poderão compor o referencial monetário para detalhamento das despesas do exercício seguinte, custeadas com fontes de recursos próprios, ou seja, a gente vai arrecadar esse valor e vai poder executar de acordo com a fonte correta. E aí, bora falar um pouquinho de estimativa de receita na UFOP. O PGO, ele começa com a estimativa de receitas próprias, é a primeira etapa. Então, a gente começa ali por volta de final de abril, vai até ali quase no final de maio, só fazendo essas análises de receitas próprias. Tá? A gente recebe do MEC um ofício com as instruções, às vezes tem alguma instrução atualizada a respeito dos procedimentos, recebemos os prazos que devem ser inseridas essas informações no CIMEC. Com base nisso, nós elaboramos ofício circular e enviamos para todas as unidades, para todos os servidores ativos, no caso, para que quem tenha interesse em fazer essa arrecadação de receita envie a documentação, está citado lá no ofício, no período estimado. Caso a unidade tenha alguma dúvida, a gente também sempre se coloca à disposição para ajudá-los nesse processo. Então, a gente aguarda o retorno das estimativas, né, fazemos todo o planejamento da arrecadação, a gente analisa toda a documentação enviada para ver se está de acordo com o esperado. Como a gente já tem aqui a expertise de alguns anos, a gente já sabe que pode ou não passar lá, então a gente acaba mudando as justificativas e adequando as regras, né? E o cronograma do PGO 2026 ele ainda vai ser elaborado, posteriormente divulgado às unidades. Então, essas datas aqui previstas, elas vão mudar, tá? Mas a gente tem quase certeza absoluta, com base nos anos históricos, que a estimativa de receita vai ser até no máximo, dia 20 de maio. Então, vocês que identificaram na unidade de vocês que podem fazer essa arrecadação, por favor, entrem em contato com a gente antes, para que a documentação esteja totalmente correta até esse período. E o que são as reestimativas? As reestimativas, elas ocorrem quando as projeções das naturezas de receitas na LOA,
elas podem ser revisadas conforme os montantes efetivamente arrecadados ou previstos para o exercício, com o objetivo de garantir que as projeções sejam realistas e alinhadas ao desempenho efetivo da arrecadação. Ou seja, eu estimei agora em maio de 2025 a receita que eu vou arrecadar em 2026. Chegou em 2026, aí eu vejo, poxa, eu não vou arrecadar tudo isso, ou eu vou conseguir arrecadar muito mais. Vocês vão ter um prazo para entrar em contato com a Adiplan, para que, em conjunto, a gente faça essas estimativas de receitas no CIMEC, para que não ocorra igual nos exercícios anteriores, que houve essas sobras de recursos próprios na instituição. As estimativas aprovadas pela Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, elas são incluídas nos relatórios bimestrais de avaliação de receitas e despesas primárias, ou seja, as estimativas que a universidade ela faz, elas também influenciam no relatório que é elaborado pela SOF, onde diz que o governo, por exemplo, está em déficit na arrecadação, déficit não, tem com frustração na arrecadação. E essas estimativas, elas servem como base para a solicitação de alteração orçamentária envolvendo fontes próprias de recursos. Ou seja, a gente estima lá tudo certinho, caso surja alguma necessidade, por exemplo, vou arrecadar recursos de convênio, mas nós, na Giplan, não temos mais orçamento de convênio disponível. Mas se tivesse sido feita uma estimativa de receita onde identifique que uma frustração de receita na fonte 1050, a gente pode solicitar do MEC essa alteração orçamentária da fonte 1050 para a fonte 1081. Então, a gente consegue fazer esses ajustes desde que tenha um bom planejamento nessas estimativas e reestimativas de receitas. Então, como eu disse, são 3 momentos para realizar essas estimativas. Eu coloquei aqui o período de 2024, porque nós ainda não temos as informações do período de 2025. Geralmente, o MEC nos envia o ofício para as datas apenas lá no final de fevereiro, início de março, com as datas do ano vigente. Então, aqui eu coloquei a data que ocorreu em 2024 para vocês terem mais ou menos uma base, porque não altera muito, não. Então, o primeiro momento de reestimativa de receitas no ano passado ocorreu do dia 1º ao dia 5 de abril. O segundo momento aconteceu do dia 29 de julho a 2 de outubro. E o terceiro, do dia 30 do 9 a 4 do 10. Aí vocês percebem que é um prazo muito pequeno. Então, se tiver essa necessidade de reestimar, vocês precisam estar trabalhando nisso um pouco antes, para que toda essa documentação esteja pronta nesse período para submetermos no sistema. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês terem uma visão de como é que a gente faz essa inserção no sistema, tá? A coordenação de planejamento orçamentário na Adiplan, ela tem acesso ao módulo de receitas orçamentárias no CIMEC. Aqui, nesse módulo, eles vão acrescentando comunicados como planilhas, manuais, relatórios de arrecadação e frustração de todas as universidades que existem, né? 69 universidades. E é aqui nessa plataforma que a gente consegue ter acesso a todas essas informações. E quando é para incluir uma estimativa, uma reestimativa de receita, a gente vai aqui nessa opção de alterar a previsão. Estou mostrando para vocês o processo como ocorre como um todo. Não significa que vocês que vão fazer essa inclusão no sistema. Quem faz é a Adiplan. É só para vocês terem uma visão geral de todo o processo. E aí aqui a gente inclui
todas as estimativas. Esse aqui foi o exemplo da PELOA de 2025, tá? Nós incluímos a projeção de serviços administrativos, de inscrições em concursos públicos, 842 mil, por isso que eu disse que a maior parte do orçamento de receitas próprias de 2025 está relacionada à inscrição em concursos públicos. Incluímos também o convênio, né, que eu falei, que é do professor, um projeto relacionado à bioeconomia e aluguéis. Vocês percebem que ali todos foram aprovados, exceto aluguéis. Mas por que não foi aprovado aluguéis? É porque a gente não vai receber? Não, a gente vai receber essa natureza de receita. Só que ela também faz uma estimativa com base no que a gente arrecadou nos últimos anos. Se eu não me engano, eu coloquei aqui a projeção de 49.690, né? E eles negaram, porque essa minha projeção é 3.462 mil a menos do que a projeção que eles fizeram. Então, como a projeção que eu fiz é bem próxima da projeção que eles fizeram, eles reprovam a nossa e mantêm a deles. Lá foi a visão geral, aqui é a visão como é que a gente inclui as informações. O que pedem de informações para ser incluídas no sistema, né? Total da arrecadação por natureza de receita, aqui em relação ao convênio, tá? Vamos arrecadar em 2021, desculpa, vamos arrecadar em 2025, 421.061. 2026, 292 mil. Por que um valor menor? Porque geralmente convênios, ele não é para um único ano, né? Convênios, às vezes, são feitos convênios que duram 2, 3 anos. Então, cada ano tem o seu cronograma de desembolso, o valor a ser desembolsado. E aí, para 2026, tem algum convênio que vai receber esse valor de 292 mil. Para 2027, 2028, estimamos zero, porque até então não tínhamos a projeção e é um tipo de natureza de receita que não condiz com fazer ajustes com índices inflacionários, por exemplo. Aí tem a justificativa, específica, eu não vou ler agora a justificativa, porque eu vou abordar cada uma dessas justificativas, metodologia e memória de cálculo com vocês, referentes a cada natureza de receita.